Língua portuguesa na BNCC. O componente curricular Língua Portuguesa encontra-se dentro da área do conhecimento linguagens. A língua portuguesa na BNCC dialoga com as tendências, currículos e documentos produzidos atualmente na área, ou seja, desenvolve-se a partir da perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, que assume o texto como unidade de trabalho, sempre relacionado ao contexto de produção e ao desenvolvimento de habilidades voltadas para o uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escrita e produção de textos para diferentes finalidades. O objetivo é proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas pela oralidade, pela escrita e outras linguagens, inclusive no meio digital. Assim, continuam presentes na escola os gêneros textuais oriundos do escrito, impresso, como notícia, reportagem, charge, tirinha, crônica, mas também aqueles que reinam no mundo digital, como fanfics, exines, blogs, gifs, memes e vídeos. Deve-se ainda considerar o culto, o popular, a cultura de massa, digital, infantil e juvenil, de forma a garantir a ampliação do repertório do estudante. De acordo com a BNCC, o aluno deverá ser alfabetizado nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Portanto, este deve ser o foco da ação pedagógica. Ao todo, são 10 competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental. Vamos ver quais são. A primeira é compreender a língua como fenômeno cultural, presente em diferentes contextos e também como algo que constrói a identidade de um povo. A partir da linguagem, da língua, nós facilmente podemos identificar de onde a pessoa vem. Portanto, é algo muito marcante na vida do ser humano. Segunda, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como uma forma de interação, sabendo que com ela é possível participar da cultura letrada, se comunicar, se posicionar e tornar-se protagonista na vida social. Terceira, ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos. Isso quer dizer textos compostos com vários elementos, símbolos e significados. Quarta, compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando respeito diante dessa variedade. O nosso país é amplo, é plural, cada região possui características próprias na sua forma de se expressar, portanto, é importante trabalhar o respeito a essas diferenças, rejeitando qualquer tipo de preconceito, pois não existe uma forma melhor e outra pior de falar ou se expressar. Quinta é empregar nas interações sociais o estilo de linguagem adequado à situação comunicativa. Então, o aluno entrará em contato com os diferentes tipos de linguagem e os contextos em que ele deve utilizar cada uma linguagem formal, informal e etc. A sexta é a capacidade de analisar informações, saber de onde elas vêm, quais as suas intenções.
a fim de se posicionar ética e criticamente perante os fatos. Sétima, reconhecer o texto como lugar de manifestação. Saber que é possível expressar ideias, opiniões, anseios, ideologias e sentidos através de um texto, escrito ou oral. Oitava, selecionar textos e livros para leitura. Então, aprender a selecionar os textos de acordo com os seus objetivos, seus interesses. Nona, envolver-se em práticas de leitura literária, desenvolver o gosto pelos livros literários, livros de ficção, livros que trabalham com o imaginário e ser, então, impactado pelo poder da literatura. Décima, mobilizar práticas da cultura digital, dominar diferentes ferramentas digitais, virtuais, principalmente para serem utilizadas em projetos autorais. Vamos ver como se organiza o ensino da língua portuguesa nos anos iniciais. Então, nós temos alguns eixos de integração, também chamados de práticas de linguagem. São eles: eixo leitura, práticas de linguagem que decorrem da interação do leitor com os textos e sua interpretação. Não somente os textos escritos, mas também imagens estáticas como foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama, ou em movimento, filmes, vídeos e etc. E também o som, a música. Eixo da produção de textos são as práticas de linguagem relacionadas à interação e autoria do texto. Eixo da oralidade, práticas de linguagem que ocorrem em situação oral, com ou sem contato face a face. Eixo da análise linguística, semiótica, procedimentos e estratégias de análise e avaliação nos processos de leitura e produção de textos. Então, a capacidade de analisar o formato, estilo, impacto, a coesão, a coerência e a organização do texto. Os eixos de integração estão entrelaçados aos campos de atuação, que orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos, apontando para a importância da contextualização do conhecimento escolar e para a ideia de que essas práticas derivam de situações da vida social. Temos o campo da vida cotidiana, que é a participação em situações de leitura e escrita vivenciadas no espaço doméstico, familiar, escolar. E dentro desse campo podemos trabalhar gêneros textuais como agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, diários, regras de jogos e brincadeiras. O campo artístico literário se refere àquelas situações de leitura e produção de textos literários e artísticos que representam a diversidade cultural e linguística e favorecem experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo são as lendas, os mitos, os contos, canções, poemas, tirinhas, charge, cartoon, dentre outros. O campo das práticas de estudo e pesquisa refere-se à participação em situações de leitura e escrita que possibilitem conhecer os textos expositivos e argumentativos, linguagens e práticas relacionadas ao estudo, à pesquisa, à divulgação científica. Alguns gêneros deste campo são os relatos de experimentos, os quadros, os gráficos, entrevistas, notas de divulgação científica e verbetes de enciclopédia. O campo da vida pública trabalha com textos das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, contemplando temas
sobre cidadania e exercício de direitos. Podemos então trabalhar com notícias, reportagens, cartas do leitor, comentários em sites para a criança, textos de campanhas de conscientização, estatuto da criança e do adolescente, abaixo assinados e outros. Os quadros de habilidades estão organizados em 3 blocos: primeiro ao 5º ano, primeiro e segundo anos e terceiro ao 5º ano. Vamos ver o primeiro bloco, primeiro ao 5º ano, que define as práticas de linguagem, objetos de conhecimento e habilidades que devem estar presentes nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, este primeiro bloco, ele vai definir o que todos os professores do primeiro ao 5º ano vão trabalhar em língua portuguesa. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o código alfanumérico das habilidades. Então, relembrando o que já foi dito em um vídeo anterior, EF significa ensino fundamental. 1.5 significa que é uma habilidade proposta do primeiro ao 5º ano. LP é língua portuguesa e 01 é o número da habilidade na sequência geral. Então a tabela vem organizada dessa forma: as práticas de linguagem de um lado, os objetos de conhecimento do outro e logo a seguir as habilidades. Também temos os campos de atuação, que ora vão aparecer dessa forma, todos os campos de atuação, e ora vão aparecer de forma específica, como no exemplo a seguir. A continuação do bloco de língua portuguesa do primeiro ao 5º ano já traz 2 campos em destaque: o campo da vida cotidiana e o campo artístico-literário. Então, do primeiro ao 5º ano, nós precisamos trabalhar estratégias de leitura, planejamento, revisão e edição de textos, os relatos orais, formais e informais. Precisamos incentivar a leitura colaborativa e autônoma, a leitura de imagens em narrativas visuais e precisamos nos preocupar muitíssimo com a formação do leitor literário, disponibilizando muitos livros interessantes de acordo com a faixa etária. Além do quadro geral que contempla do primeiro ao 5º ano, você, professor, professora, irá trabalhar com outros blocos conforme a turma que você pegar. Por exemplo, temos o bloco do primeiro e segundo ano, que vai trazer conteúdos, habilidades específicas para essa faixa etária. E aqui no código alfanumérico nós podemos verificar também EF01, quer dizer que essa habilidade ela deverá ser trabalhada somente no primeiro ano. Então aqui nós temos uma divisão: do lado esquerdo primeiro ano, lado direito segundo ano. Já essa outra habilidade, ela é EF12, portanto ela serve tanto para o primeiro quanto para o segundo ano. E assim nós vamos observando no quadro aquilo que é próprio de uma turma ou comum às 2 turmas. Na continuação do quadro também haverá as divisões de acordo com os campos de atuação. De modo geral, nessas 2 turmas, nós vamos trabalhar com a interpretação de textos, a pesquisa, a produção, ora individual, ora coletiva, o planejamento de uma narrativa oral, uma história, por exemplo, para a criança organizar em começo, meio e fim, dando sentido àquilo que ela está narrando. Vamos introduzi-la também às normas de escrita. Continuamos com a formação
do leitor literário. Creio que isso é uma das coisas mais importantes, proporcionar boas leituras, fazer boas contações de histórias. Vamos trabalhar com textos poéticos, incluindo os poemas visuais, que são muito divertidos, e também o reconhecimento das funções de cada tipo de texto. Temos ainda um terceiro bloco que vai contemplar do terceiro ao quinto ano. Portanto, professores do terceiro ao quinto ano ficam com o primeiro bloco, que é geral, e esse terceiro bloco específico. Atentem-se para os códigos alfanuméricos. Então, nós teremos aqui habilidades EF35, quer dizer que ela contempla do terceiro ao quinto ano. Essas primeiras que eu estou mostrando contemplam os 3 anos, porém, ao longo do documento, teremos a continuação aqui desse quadro com habilidades específicas para cada ano. Nesta etapa, vamos buscar realmente a fluência da leitura, vamos ensinar diferentes estratégias de leitura, de interpretação, de questionamento e interação com o texto, construindo também o sistema alfabético, trabalhando as convenções da escrita, as variações linguísticas no campo, na cidade, no Nordeste, no Sul do Brasil. Vamos enfatizar a ortografia, a gramática, sempre contextualizada, sempre com um uso social bem claro. Também o sistema de pontuação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final. A acentuação das palavras, a classificação de palavras por número de sílabas, verbos, adjetivos, substantivos, produção de roteiros, reportagens, textos publicitários e de propaganda e muito mais.